O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seus talentos? Ou simplesmente o seu sorriso? Quando se conhece Nick Vujicic, estamos falando de alguém extraordinário. A partir do momento que ele começa a compartilhar sua incrível história, testemunhamos em primeira mão como Deus está usando um homem sem braços e sem pernas para ser a mão e os pés de Deus. Meu pai me contou que a sua cabeça estava ao lado da cabeça da minha mãe quando eu estava nascendo. Ele viu o meu ombro e ele só ficou pálido. Ele estava esperando a minha mãe não me ver porque ele viu que eu não tinha o braço direito. Meu pai teve que sair da sala. Ele não acreditava no que viu. Meu filho, ele não tem o braço direito? O médico disse, não, seu filho não tem braços ou pernas. Ele não podia acreditar. A igreja inteira estava de luto. Por que Deus permitiu que o filho do pastor nascesse desse jeito? Minha mãe, num primeiro momento, não queria me segurar. Ela não queria me amamentar. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros 4 meses. Demorou um bom tempo antes que eles pudessem confiar em Deus, que ele não cometeu um erro e que ele não se esqueceu deles ou de mim. Os pais de Nick deram ao Senhor o seu medo e o seu desapontamento com a deficiência do seu filho. Eles escolheram confiar em Deus e em sua promessa de que tinha um plano e um propósito, uma esperança e um futuro para seu filho. Mas Nick, com o passar dos anos, por outro lado, tinha muitos desafios confiando em um Deus que lhe tinha dado menos. Eu desafiei Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador. Eu te conheço. Eu sei que não terei paz até que você esteja no meu coração, mas eu não vou deixar você entrar no meu coração até que me responda, por quê? Por que você tirou os meus braços e minhas pernas? Por que você não me deu o que todo mundo tem? E eu disse, Deus, até que você me responda, eu não te servirei. Eu quis acabar com isso. Se Deus não iria terminar a minha dor, eu estava indo terminá-la eu mesmo. Aos 8 anos, eu tentei me afogar numa banheira com 10 centímetros de água. E disse ao meu pai e à minha mãe que estava indo apenas relaxar na banheira. E eu virei-me várias vezes para ver se eu podia fazer e eu não podia. E o pensamento que me impediu de ir além foi o amor de meus pais. Eu amava-os tanto e eles me amavam também. E eu pensei, se realmente fosse além disso? Eu imaginei meu funeral, imaginei meus pais. E tudo o que vi foi a culpa sobre os meus ombros. Essa seria a última vez em que Nick teria tentado suicídio. Mas não seria a última vez em que ele iria ficar cara a cara com as profundas questões que o fez querer acabar com a dor. Um dia, a mãe de Nick teria lido um artigo sobre um homem com uma grave deficiência. E essa história do homem fez um enorme impacto sobre Nick. Eu tinha uma escolha entre estar com raiva de Deus por aquilo que eu não tenho ou ser grato por aquilo que tenho. Mas minha mãe disse, Nick, Deus vai te usar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas Deus vai te usar. E essas sementes começaram a penetrar no meu coração. Foi quando eu comecei a ver que não há nenhum ponto completo do lado de fora quando você está incompleto por dentro. Descobri que Deus pode curá-lo sem mudar sua circunstância. Eu dei a minha vida a Jesus Cristo quando li João 9 aos 15 anos, onde um homem viria por meio de uma aldeia, um homem cego de nascença. Jesus o viu, as pessoas disseram, por que este homem nasceu assim? Jesus disse, foi feito para que as obras de Deus pudessem ser reveladas através dele. No 2º capítulo, Timóteo 3, versículo 16, diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Eu acredito que Deus inspirou em mim, em vida, em fé. Esta fé veio até mim, esta paz tomou conta de mim. E eu senti que Deus respondeu minha pergunta. E qual a pergunta e qual a resposta? A pergunta era, por quê? Por que me fizestes assim? A resposta foi, você confia em mim? Esta é a pergunta. E quando você diz sim a essa pergunta, nada mais importa. E o que especificamente fez você dizer, eu vou confiar em sua palavra? Eu conheço sua verdade. Eu vou confiar no Senhor, mesmo que eu não saiba o que o Senhor tenha guardado para mim amanhã. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Porque não havia mais nada que pudesse me dar paz.
Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz, braços e pernas sozinhas. Eu preciso saber quem eu sou, por que estou aqui, para onde estou indo quando eu não estiver mais aqui. Eu não encontrei a verdade em qualquer lugar, mas em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo onde Nick encontrou forças para fazer aquilo que muitos pensavam ser impossível. É tão difícil ser forte quando as pessoas sempre dizem: você não é bom o suficiente, vá embora. Nós não queremos fazer nada com você. Nick não pode fazer isso, Nick não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não sabe a verdade, então você não pode ser livre. Porque então você vai acreditar que as mentiras são a verdade. Mais uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, e você sabe a verdade de quem é você, eu não sou um homem sem braços e sem pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu sou embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick. Sua capacidade de se tornar um conquistador, isso não é nada. Eu não sou nada. Porém, Deus vive em mim, e agora vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei também. Eu acredito que Deus não te dá um milagre, você é o milagre de Deus, para a salvação de outras pessoas. E agradeço a Deus por Ele não ter respondido à minha oração, quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos de idade. Porque, imagina você, eu não tenho braços e pernas, mas Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vivemos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200 mil almas virem até Jesus Cristo nos últimos 6, 7 anos. E o que você preferiria? Preferiria ter braços e pernas, Nick, aqui na Terra? Qualquer que seja a vontade de Deus. Porque prefiro não ter braços e pernas temporariamente na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com eles lá no céu. Nos últimos 10 anos, Nick compartilhou sua história em 24 países, para mais de 3 milhões de pessoas, seja falando no estádio lotado de pessoas ou para uma única pessoa. O coração dele por detrás das mensagens é o mesmo. Deus ama você. Ele não se esqueceu da tua dor. Ele não esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste a este vídeo, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém está sofrendo mais que você, não é aí que a esperança está. Mas a esperança está no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse, eu não preciso de braços e pernas, eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu sei que Jesus está me levantando. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você.
o hino profético? Você percebeu que você está cantando o hino profético? Quem percebeu isso aí? Quem percebeu? Levanta a mão. Se é o hino profético, nós temos que profetizar. Não é, pastor Eduardo? Se é o hino profético, nós temos que profetizar, não é? Pega o irmão e você vai profetizar para ele. Se ele veio buscar uma cura hoje, você vai profetizar a cura. Se ele veio profetizar o milagre, você vai profetizar o milagre. Pega o irmão aí para você profetizar na vida dele. Vai. Glória a Deus. Oh, aleluia. Algo diferente está aqui nessa noite. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Agora começa a orar por ele. Nós vamos voltar. Você vai profetizar o milagre. Você vai profetizar a cura. Você vai profetizar a vitória. Oh, aleluia. Comece a orar. Comece a orar. É noite de vitória. Comece a profetizar. Comece a profetizar o milagre de Deus sobre a vida dele agora. Comece a profetizar a cura dele agora. Comece a profetizar a
Louvado seja Deus. Esperar os irmãos se sentarem. Louvar a Deus. Aleluia. Eu acho que o microfone sem som, jovens. Não vai me bom. Som. Melhorou. Vai ter bom contato. Aleluia. Vai ter bom contato. Aleluia. Queridos, deixa eu só falar uma coisa para os irmãos. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Deus vive maravilhoso. E às vezes, eu vou dizer que é um sentimento que passa no meu coração para quem olha ali de cima e olha para cá. Às vezes a gente consegue perceber que as pessoas estão assistindo. Quem é a atração que virá? Quem que vai ter de novo? Quem é que vai? Irmãos, independente se seja a irmã Maria, se seja o irmão João, o irmão José, independente de quem seja, Deus será glorificado. Às vezes o nosso ouvido está preocupado demais com a tonalidade. É muito gostoso ouvir alguém que canta afinadíssimo. Muito gostoso a gente ouvir isso. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com a afinação, com o som da bateria, com o som do contrabaixo, com o som da guitarra, porque hoje o som está show de bola, está baixinho, está legal. Mas mesmo com tudo isso, parece que a gente está preocupado com umas coisas que são humanas. Irmão, se desprenda, porque Deus quer para você. Enquanto você não resolver aqui na terra, não vai acontecer nada. Você veio no lugar errado. Enquanto você ficar com o pé aqui na terra, se você vem procurar um show, desculpa, você vai sair daqui decepcionado. Mas se você veio para adorar a Deus de coração, independente do que você está ouvindo, independente do que você está vendo, se você não quer ver, irmão, existe uma técnica muito boa. Sabe qual que é essa? Fecha o olho, irmão. Mergulha, Jesus. Está na hora de mergulhar. Não adianta dizer que o fogo cai. Vai ser fogo de artifício. Entendeu? Vai demorar 2, 3 segundos, é bonito, mas acaba. O fogo que nós queremos, ele é perene, ele queima a hora de amanhã e vai queimar essa semana. Por isso, querido, desprenda-se. Aleluia. Desprenda-se. Louvado seja Deus. Não fica preso, não. Tira a corrente do pé, tira a corrente da mão. Porque parece que a gente está correndo dado. Aleluia. E Deus nos chamou para ser livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que o Senhor está fazendo. Ele está quebrando amarras, irmão. E para quebrar amarras, Ele tem poder para colocar as mãos onde ninguém pode pôr as mãos. Não adianta dizer no hino aí, desse lado tem poder, desse lado tem vitória, se eu não creio. Vai ficar apenas uma música, irmãos. Vai ficar uma música. E quando você fala que tem que ter poder de verdade. Poder é coisas que, possibilidades de modificação, isso é poder. E Deus está disponível para você. Aleluia. Por isso nós vamos adorar a Deus. Vamos lá, Léo? Vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus, irmãos. E adorar a Deus mesmo. Aqui não tem artista não. Aqui não tem o melhor não. Melhorzinho, piorzinho. Somos todos nivelados debaixo da cruz do Calvário. É por isso que eu amo Jesus. Porque Ele trata todo mundo igual. Amém? Nós vamos louvar a Deus. Pessoal da igreja capaz do Senhor, amém? Eu não sei da forma que você entrou aqui nesta noite, mas desde que eu entrei aqui nesta noite, o meu Deus, Ele disse, não importa a circunstância, adore a Ele. Então não importa, independente da circunstância que você esteja passando, adore ao Senhor. Porque é através da nossa adoração que a vitória
Amém? Aleluia. Aleluia. Oh, eu te adoro, Jesus.
instrumento aqui. Além dos músicos aqui. Que está aí no meio. Você pode se colocar de pé. Maravilhoso Deus, eterno Pai, aleluia. Tem certeza? Só tem 4. Louvado seja Deus. Tem mais não? Não tem mais não? Um dia Deus vai buscar o talento, sabia? Ele vai te fazer uma pergunta. O que é que você fez com o talento que eu te dei? Eita, Jesus. Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, eu enterrei que o Senhor é aquele que cega aonde o Senhor não plantou. Eita, Jesus. Aleluia. E o Senhor é bravo. Você tem um talento. Você tem um talento, irmão. E no talento que você tem, Deus, Ele pode abençoar vidas e principalmente a sua. Aleluia. Porque de todos os ministérios passarão. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Crônicas, que os levitas são meus eternamente. Aleluia. Esses são dele. Está marcado. Não rejeite aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Hoje, se vocês 4 creem, o Senhor me fez lembrar de uma pessoa que eu tenho alto carinho, um pastor amigo meu, pastor Alex. Segundo ele, cantava que nem uma taquara rachada. Um dia ele deitou, chorando, falou assim: muda a minha voz, que eu quero te adorar. Ele acordou com outra voz. Aleluia. Glória a Deus. Ele acordou com uma voz literalmente de rouxinol. Deus fiel e santo. E tem gente aqui que conhece a voz do pastor Alex. Deus poderoso. Deus mudou a voz dele. Pode Aleluia. mudar os teus talentos. Glória a Pode Deus. fazer com que Aleluia. os teus talentos nesta noite sejam renovados. Levanta a tua mão para mim assim. Levanta a tua mão para mim. Você que é um músico aí. Deus não aceita covardes, irmãos. Levantou a mão. Que a bênção do céu seja sobre a sua vida. Deus te levanta como tangedor. Aleluia. Não apenas para tocar, mas para tocar almas através do Espírito. Recebe do céu a porção do Senhor sobre a tua vida. Vamos lá, Léo. Aleluia. Continue adorando a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Deus de poder e glória. Guardada no meu coração, pra eu cantar contra ti, Senhor. Tua palavra escondi, as vestes do sangue.
qual Deus já tem falado muitíssimo aos nossos corações, né? Já ouvimos aqui louvores maravilhosos, na qual Deus já está falando desde o início, né? Já estamos alimentados com a palavra de Deus através dos louvores, né? Quero compartilhar com os irmãos aqui uma leitura do livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 12, aleluia, versículo 41. Deus maravilhoso, aleluia. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: e estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva deitou mais que os que deitaram a arca do tesouro, porque todos ali deitaram o que lhes sobejava, mas esta viúva, da tua pobreza, deitou tudo que tinha. A palavra diz que estava Jesus sentado de frente, onde eram colocadas as ofertas no templo, né? Irmãos, quero te dizer o seguinte: Jesus, Ele está, o mesmo Jesus que estava ali naquela ocasião, está aqui nesta noite. Aleluia. Ele está recebendo a sua oferta de amor, a sua oferta, não só uma quantia monetária, mas a oferta que vinda do teu coração. Você está ofertando o melhor para Jesus nesta noite? Jesus está recebendo a sua melhor oferta. A palavra de Deus diz que ele estava ali observando a maneira com que ofertavam a casa do Senhor. E todos ali estavam ali ofertando muito. Estavam ofertando muito, mas era o que lhes sobrava, era o que lhes sobejava. Porém, aquela viúva, com 2 moedinhas, só era tudo que ela tinha, mas ela ficou sem nada ali, mas ela teve Jesus. Ela ganhou muito no reino dos céus, porque ali ela doou tudo que ela tinha. Você pode até estar ofertando, mas muitas vezes nós vemos na casa do Senhor, né, e passamos ali no lugar, compramos ali alguma coisa, e sobre aquelas moedinhas você vem para a casa do Senhor. Essa aqui é para o Senhor. Ei, irmão, dê o melhor para o Senhor. Dê o melhor para o Senhor nesta noite, porque o Senhor dá o melhor para nós. O fato de você estar neste ambiente respirando, de você estar aqui ouvindo, se alimentando da palavra de Deus, é motivo de você agradecer e dar o melhor para Deus. Dê o melhor para o Senhor nesta noite. Dê o seu coração, dê o seu tempo, né? O dízimo é a 10ª parte de tudo que nós ganhamos. Nós temos um dia de 24 horas. Será que nós doamos para Deus, ofertamos para Deus, dizimamos para Deus 10% do nosso dia? Muitas vezes, né, a palavra vem para mim também, muitas vezes com as ocupações da vida, nós muitas vezes não temos tempo nem de ler a Bíblia, de ouvir uma mensagem, mas nós estamos aqui nesse dia, nesta noite, dando o nosso dízimo ao Senhor.
o nosso tempo ao Senhor. E neste momento, dê o melhor de você para Deus. Glorifique a esse Jesus que está observando a cada um nesta noite. Assim como Ele estava observando aqueles que ofertavam, Ele está nesta noite também te observando, Deus. Aleluia. Portanto, não digo que você vai dar a oferta da viúva, né? Quem tem coragem de dar a oferta da viúva? Ela deu tudo que ela tinha, mas ela só tinha 2 moedas. Será que nós temos coragem de doar tudo que nós temos? De ofertar tudo que nós temos? Mas oferte o melhor, o seu melhor para Deus nesta noite, porque Ele está perto de nós. Já foi louvado aqui que Deus está perto de nós, e nós temos que louvar a esse Deus em todas e qualquer circunstância. Oferte com alegria a casa do Senhor nesta noite. Os obreiros, os diáconos vão passar sal, e levante suas mãos e nós vamos orar por você. Aquele que trouxe o dízimo, traga ao altar para ser consagrado. Amém? Pastor, levante as suas mãos. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua casa de oração, neste momento, nesta hora, Senhor, em que estamos, Senhor, meu Deus, ofertando o melhor para Ti, meu Pai. Deus, abençoa, Senhor, abundantemente os dizimistas, os ofertantes, os mantenedores da Tua casa de oração. Abençoa, Deus, abra as janelas do céu, Senhor. Visita, Senhor, os celeiros. Repreende o devorador, meu Deus. Oh, Deus Santo, Deus amado. Visita ali, meu Deus, os locais de emprego, Senhor. O local de trabalho, Senhor. A fonte de renda, da onde sai, meu Deus, a 10ª parte do ganho dos teus servos, Senhor. Abençoa, Deus, aqueles que estão ofertando nesta noite, meu Pai. E dê condições, Senhor, àqueles que não vão ofertar, para de uma próxima vez, Senhor, estar trazendo, meu Deus, a Tua casa de oração. Abençoa, Deus, abundantemente, Senhor, esta igreja, papai. É o que eu te peço, Senhor, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gabi, vem cá. Aleluia. Hora da noite. Vem cá. Fica aqui. Aleluia. Se o coração não tremer, vamos louvar. A gente vai louvar Deus. Você que já ofertou, vai se colocando de pé. Aleluia. Nós vamos louvar a Deus. Logo após, nós vamos orar pela Gabi, missionária. Da onde nós não imaginamos, é da onde vem as surpresas de Deus. Te preparem, que hoje Deus vai pregar. Somos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Pai. Aleluia. Eu saúdo a todos, papai, Senhor. Nós vamos louvar um cântico que diz: se tudo está difícil, a multidão já se cansou. E nós estamos nessa, acho que hoje é a 8ª, né, segunda-feira de vitórias. E se tem alguma coisa difícil na sua vida, apresente agora a sua causa nas mãos de Deus, que Ele é poderoso para agir na sua vida. Ele é poderoso para te levantar e para te abençoar nessa noite. Creia nisso em nome de Jesus.
coração. É em nome de Jesus que nós te pedimos para a vitória do teu nome. Amém, Jesus. Aleluia. Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Diga aos irmãos que não foi fácil chegar aqui nessa noite, mas é o Senhor que peleja por nós, né, Senhor? Eu estava ali no meu lugar e falei: Senhor, eu preciso, Pai, de uma confirmação da tua palavra. E quando eu subi aqui ao altar, Deus usou a vida do servo aqui e mandou ele cantar. E quando você cantou, Deus confirmou a palavra, que é o Senhor que peleja por nós, amém? Peço para os irmãos estarem da palavra de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20, que tem como título: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Amém, irmãos? Podemos sentar. A palavra de Deus nos diz, irmão, que Josafá ali, ele estava dirigindo o povo de Judá. E qual era o objetivo de Josafá? O objetivo de Josafá era colocar o povo perante a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que ali ele seguiu os princípios de seu pai Asa. E ali ele fez o que era reto perante a Deus. Irmão, às vezes nós pensamos que quando nós estamos fazendo algo de errado é que Deus nos prova, mas não, irmão. Quando nós nos colocamos perante a presença de Deus, é aí que nós somos provados. Porque a palavra de Deus nos diz o quê? Que Josafá ouviu falar o quê? Que havia um grande exército, uma grande multidão que via ali contra aquele povo. Só que interessante, irmão, que ao decorrer do versículo, aqui no capítulo 5 diz o quê? Capítulo 20, versículo 5 diz o quê? E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. No momento ali que Josafá ouviu a notícia que viu uma grande multidão, o versículo diz aqui que Josafá murmurou. O versículo diz aqui que Josafá questionou a Deus porque Deus havia permitido aquele exército. Não. A palavra do Senhor diz o quê? Que ele se colocou de pé. Xarabacanta. O que o Senhor quer dizer para a minha vida e para a tua vida nessa noite? Deus ali falou para Ezequiel, ficar em pé porque eu falarei contigo. Deus não quer você prostrado não, irmão. Deus não quer você lamentando não, irmão. Deus não quer você murmurando. Deus quer você de pé. Porque naquele momento ali, se Josafá ele tivesse murmurado, se Josafá ele tivesse ali se desesperado, Deus não teria dado vitória ao povo. E nós viemos ter visão de Deus. Irmãos, se você não der lugar ao Espírito Santo de Deus, ele vai falar aqui e você vai ser da mesma maneira. Mas o Senhor diz para mim, para ti nessa noite, quebrando o teu coração, porque ele irá falar o teu coração. Aleluia. E aqui no versículo 6 diz o quê? E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ali naquele momento, irmão, Josafá ali, ele já começou a glorificar Deus antes de Deus dar a vitória. Olha o que ele falou aqui. Ele falou: ó Senhor, na tua mão não há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ou seja, ele falou o quê? Que nas mãos do Senhor estava o quê? A resposta dele. O que Deus quer falar para mim e para você nessa noite? É nas mãos do Senhor que está a tua resposta. Talvez, irmão, você falou para Deus: ó, eu vou assumir um compromisso, eu vou me reservar, eu vou começar a orar, eu vou começar a buscar. É, irmão, se você fez um compromisso com Deus, Deus fala para você nessa noite: te prepara, porque quantos serão os levantes do inimigo contra a tua vida? Porque naquele momento ali, irmão, que Josafá ele foi, reservou o povo a buscar a presença de Deus, o exército se levantou. Na minha vida, na tua vida, da mesma
pelejará por ti. E aqui no versículo 12, ele fala: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Oh, estamos. Às vezes, irmão, está tão difícil a prova que você não tem ânimo nem de orar. Você não tem ânimo nem de colocar o joelho no pó e falar com Deus. Mas naquele momento ali, irmão, Josafá falou: ó Senhor, eu não sei o que eu vou fazer perante essa situação, mas os meus olhos estão postos em ti. Às vezes nós não sabemos o que nós vamos fazer, mas o Senhor diz para mim e para ti: coloca os teus olhos no Senhor, porque o único que pode resolver essa tua causa é o Senhor. O único que pode pelejar por você é o Senhor. Irmão, falar pro vizinho da direita e da esquerda não vai adiantar em nada. Murmurar não vai adiantar em nada. Só vai adiantar quando você abrir a tua boca e falar: Deus é comigo nessa peleja. Oh, Deus Santo, Xarabacã. Aqui no versículo 13 diz: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Nós vemos aqui, irmão, a sabedoria de Josafá. Josafá não deixou o povo se dispersar. Josafá lhe juntou o povo num só pensamento para buscar a resposta em Deus. O povo estava o que, irmão? Orando. O povo estava o que, irmão? Jejuando. O povo estava o que, irmão? Em quebrantamento e confissão. Às vezes você pensa que só vir a casa de Deus vai te dar vitória. Não é assim não, irmão. Eu ia ser uma hipócrita chegar aqui em cima do público e falar que se você só vir a casa de Deus, você vai receber vitória. Não. Para você receber vitória, irmão, você tem que orar. Para você receber vitória, você tem que jejuar. Para você receber vitória, você tem que ter um quebrantamento perante a presença de Deus, irmão. Às vezes nós temos medo. Às vezes nós nos desesperamos. E nós não falamos para o Senhor. Nós não falamos. E isso nós mostramos o que, irmão? Uma espiritualidade falsa. Porque quando nós confessamos ao Senhor os nossos medos, nosso desespero, e buscamos uma solução, é uma coisa. Agora, quando nós vivemos em função do medo, é outra coisa. Porque a nossa mente, irmão, ela coordena o nosso corpo. A nossa mente, ela coordena o nosso corpo. Se nós tivermos pensamentos positivos, o que vai acontecer, irmão? Coisas positivas irão acontecer. A mesma coisa é o Senhor na minha vida e na tua vida. A partir do momento que você fala: ó Senhor, tá difícil, Pai, mas o Senhor é comigo. Ó Senhor, eu tô chorando aqui para a tua casa, mas eu creio, Senhor, quando eu chegar na minha casa, o Senhor vai me dar vitória. As coisas mudam, irmão. As coisas mudam. Mas se você permanecer na murmuração, se você permanecer perguntando ao Senhor por que essa permitindo essa prova, você acha que Deus vai fazer uma coisa pela tua vida? Não vai, irmão. Não vai. Tem que orar, irmão. Tem que jejuar, irmão. Tem que se quebrantar. Quantos vêm aqui na frente e apresentam o louvor de qualquer maneira? Quantos vêm aqui na frente que pregar de qualquer maneira e quer que Deus opere, irmão? Deus não opera. Tem que ter quebrantamento. Tem que ter reverência perante a presença de Deus. Irmãos, eu falo isso porque Deus fez a promessa na minha vida. Eu estava no ventre da minha mãe e Deus falou que Deus iria fazer uma obra na minha vida. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Sábado agora eu faço 16 anos, irmãos. E hoje Deus cumpriu a promessa na minha vida. Sabe por quê, irmão? Porque eu acreditei. Sabe por quê, irmão? Porque eu esperei no Senhor. Eu falei: ó Pai, se tu fizeste, eu acredito na tua palavra. Irmão, Deus está falando no coração nessa noite. Deus te fez alguma promessa, irmão? Não duvide, não. Pode passar o tempo que for, mas vai cumprir. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Deus havia feito uma promessa à minha vida. O inimigo se levantou. O inimigo tentou tirar a minha vida. Minha mãe pegou uma enfermidade ali, próximo ao parto, porque o inimigo não queria que eu nascesse. Você acha, irmão, que o inimigo ele vai ficar contente, irmão, de Deus te dar vitória? Não vai não, irmão. O inimigo não fica contente, não. O inimigo sabia ali que o povo estava o quê? Buscando a face de Deus. E quando nós buscamos a face
sobre Jaziel, filho de Zacarias, o filho de Benanias, filho de Giel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. O Espírito do Senhor vem aonde, irmão? No meio da congregação. Às vezes nós somos tão sem fé, que te falar, eu vou na igreja de fulano, porque lá tem um pregador, e ele vai revelar a minha vida. Ah, eu vou na igreja de ciclano, porque lá tem um levita, e Deus derrama o socorro dele, Deus vai me dar vitória, irmão. É no meio de nós que Deus quer levantar nessa noite profetas. Irmãos, Deus, Ele está neste lugar também. O mesmo Deus que opera na igreja do teu irmão, o mesmo Deus que opera nessa igreja também. Xarabá, aqui tem profetas de Deus, sim, irmão. Aqui tem levitas de Deus, sim, irmão. Aqui tem pregador de Deus, sim, irmão. Mas Deus quer compromisso, Deus quer quebrantamento, Deus quer arrependimento para que Ele possa operar na tua vida. Aleluia. Olha o mistério de Deus. Então, Deus usou ali a vida do profeta Jaziel e disse: amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Sabe o que Deus está dizendo para mim para essa noite? Que Ele é contigo nessa peleja. Ei, irmão, está doído, chora uma canta. Tu entraste na casa de Deus falando: nossa, Senhor, eu não aguento mais essa situação, Senhor. Eu vou na tua casa, eu não sinto a tua presença. Eu vou na tua casa, Senhor, e volto da mesma maneira. Mas o Senhor disse para mim, para você nessa noite: hoje você vai ser diferente, porque é o Senhor que está pelejando por mim e por você. Por que Deus respondeu o povo? Por que Deus respondeu o povo? Não porque o povo orou, porque o povo jejuou, porque o povo se quebrantou. Por isso Deus respondeu o povo. Se o povo tivesse reclamado, Deus não haveria respondido eles, e os inimigos teriam triunfado. Aí está o segredo, irmão. O homem e a mulher têm visão de Deus. Quando o homem e a mulher ele tem visão de Deus, ele não é envergonhado de maneira nenhuma, irmão. A palavra do Senhor diz que Ele é fiel. Ele é absolutamente fiel para cumprir. Deus, Ele não se esquece das palavras que Ele fala. A única coisa que Deus se esquece é dos nossos pecados, quando nós confessamos a Ele e não praticamos mais. Aí o Senhor esquece. Mas a palavra que Ele prometeu, Ele não vai esquecer, não. Nunca, irmão. Então, se Deus prometeu alguma coisa na tua vida, irmão, pode passar o tempo que for, vai se cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmão, Deus não se esquece das suas palavras. A Bíblia diz que Deus, Ele é absolutamente fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu às nossas vidas. E aí, irmão, o povo saiu, obedeceu o que o Senhor havia falado. Outro segredo, irmão, a obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós provamos a Ele que nós o quê? Descansamos nele. Nós provamos ao Senhor o quê? Que a peleja está difícil, mas o quê? Nós o quê? Depositamos a nossa fé onde? No Senhor. E Ele pelejará por vós. E olha o que Deus fez. E ao tempo em que começaram, com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Naquele momento ali, Josafá falou bem assim: vamos obedecer a voz do Senhor. E ele já glorificou a Deus, ele já cantou vitória antes do tempo. Aí está a fé. Antes do tempo já começou a glorificar a Deus. E aí ele juntou todo o povo. E o povo começou o que, irmão? A adorar o Senhor. O que é, irmão, que tem te impedido de glorificar o Senhor? É uma prova? O que é, irmão, que tem te impedido de vir à casa de Deus? O que é que tem te impedido de orar, irmão? Se o Senhor é contigo, se nós servimos ao Deus de maravilha, se nós servimos ao Deus que faz cego ver, se nós servimos ao Deus que faz coxa andar, para que você vai temer, se diz o Senhor para a tua vida nessa noite? Para que você vai temer uma prova? Se Deus te colocou na prova, é porque Ele quer ter um particular contigo. Deus quer ter um particular contigo. Às vezes está tão perto de nos dar vitória e você para no meio do caminho. Deus diz: não para não, prossiga, porque lá no final que tem vitória. O que Deus falou ali para Daniel? Daniel, vai
naquele momento ali, os próprios inimigos começaram a matar um ou outro. A palavra de Deus diz. E quando o povo chegou ali, todos, irmão, estavam mortos. Você ainda está duvidando que Deus vai fazer uma coisa pela tua vida? Você ainda está duvidando da promessa de Deus na tua vida? Naquele momento, irmão, Josafá não precisou que pelejar com aquele povo. Josafá ficou parado e viu a salvação. Ou seja, irmão, tudo o que Deus falou, Deus cumpriu. Toda a palavra que Deus falou, Deus cumpriu. Então você vai continuar temendo? Você vai continuar na casa de Deus da mesma maneira, irmão? Não. Que nós venhamos seguir o que Josafá fez. Buscar onde, irmão? Resposta em Deus. Buscar onde, irmão? Consolo em Deus. Porque é o único, irmão, que pode dar alegria. O único, irmão, que pode dar paz. O único, irmão, que derrota o teu inimigo é Jesus Cristo. A tua alegria, irmão, não está no teu dinheiro, não. A tua alegria, irmão, não está numa roupa bonita, não. A tua alegria está em Jesus Cristo. Você pode procurar, irmão, aonde você quiser procurar. Você não vai encontrar paz. Você não vai encontrar alegria. O único, irmão, que pode dar paz, que pode dar alegria é Jesus Cristo. E hoje Ele está aqui. E hoje Ele quer te tocar. Hoje, irmão, Ele quer que você saia daqui diferente. Hoje Ele quer que você saia daqui com uma visão diferente. Uma visão que o Senhor é que peleja por você. Que é o Senhor que peleja as tuas pelejas. E Deus me levou também ali sobre Neemias. Aleluia. Glória a Deus. Neemias 6. Que tem como título: os inimigos conspiraram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate e Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. A palavra de Deus diz ali, irmão, que Neemias, ele se levantou. Ele não aceitou a situação que estava aqueles muros. E ele falou: eu vou lá, eu vou fazer a obra de Deus. Às vezes, irmão, Deus te colocou numa obra e você tem parado no meio do caminho. E o Senhor fala para você: volta. Porque, irmão, quando Deus ele pega nas nossas mãos, Ele se responsabiliza. Naquele momento ali, irmão, que Sambalate e Tobias viu que o muro já estava sendo edificado, ele falou: e agora? A promessa vai se cumprir. Eu vou fazer alguma coisa para o muro não ser edificado. E o que eles fizeram ali? Sambalate ali falou para Neemias: vem congregar conosco no vale de Ono. Ele queria o que, irmão? Os estudos dizem que Ono, ele fica aproximadamente 32 quilômetros de Jerusalém. Ele queria o que? Desfocar Neemias da obra que Deus havia colocado em suas mãos. Irmão, em que caminho você tem seguido? Em que caminho você tem seguido? Às vezes o Senhor te colocou por um caminho e você está indo por outro. Às vezes Deus te colocou uma obra e você está tirando o pensamento de Deus, dando ouvido à voz de Satanás e está saindo do caminho que Deus te colocou. Porque ali, irmão, Neemias, ele tinha o dever de edificar os muros. E Sambalate e Tobias, ali enviados por Satanás, queria despistar ele, o quê? Da presença de Deus, do foco. Que era o que, irmão? A edificação do muro. Às vezes, irmão, Satanás está oferecendo pratos a você. Satanás tem oferecido convites a você. E você não está ouvindo. E por isso você está perecendo. Por isso a vitória não está vindo nas suas mãos. Porque Deus falou que o caminho era um e você está seguindo por outro caminho. Nós, irmão, estamos aqui no caminho. O caminho é o quê? É o céu. O inimigo sabe que o nosso caminho é o céu. Então o que ele vai fazer? Ele vai enviar convites. Ele vai enviar pratos. Para o quê? Para desfocar você o quê? Da obra que Deus colocou nas suas mãos. Porque ele sabe, irmão, que Deus, ele nos ama. Que o amor dele é infinito por nós. Então ele vai fazer de tudo, irmão, para desfocar a mim e a você da obra que Deus colocou nas tuas mãos. Às vezes, irmão, Deus te entregou um louvor como uma obra. Às vezes Deus te entregou a palavra. E às vezes o inimigo coloca coisas ao teu coração para que você não ouve, coisas ao teu coração para que você não pregue. Mas em nome de Jesus Cristo, não dê ouvido às falsas vozes. Dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Faça ali como Neemias. Olha o que Neemias fez.
Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cesaria esta obra enquanto eu deixasse você ter convosco. Ele falou: eu não posso ir, porque Deus me colocou numa obra, e se eu descer daqui, essa obra vai cessar. Irmão, Deus te colocou numa obra, e o Senhor disse para você nessa noite: não saia dessa obra, continua. Não, pode vir falar com o nosso testemunho de ti, pode falar da tua vida, continua, porque o meu inimigo é assim. O inimigo, ele quer fingir o meu caráter, o teu caráter, mas hoje Deus diz para você: continua na obra que eu botei, porque foi eu que te escolhi. É espinhoso, irmão. A obra de Deus é espinhosa, mas vale a pena. Vale a pena, irmão. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena, continua, irmão. Sambalá está se levantando, Tobias está se levantando, deixa eles. Vai fazer o que Deus mandou você fazer. E da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira lhe respondi. O homem e a mulher de Deus, ele tem que ter uma palavra só. Irmão, Deus falou que é não? É não. Não tem que questionar o que é de Deus. Porque a gente tem a visão limitada, a gente vê hoje. Deus, ele não, ele vê o porvir, ele vê o futuro. Então, irmão, não tem que questionar o que ele diz na tua vida. A palavra do crente já tem que ser o que, irmão? Sim ou não. Às vezes, Deus fala que é não, e a gente continua. E Deus permite a gente continuar. Só que o que? Lá na frente acontece algo, nós temos o que, irmão? Que voltar tudo de novo. Então, irmão, em nome de Jesus Cristo, tem uma palavra só. Diz o texto aqui, irmão, que enviaram 4 vezes a Neemias, e da mesma maneira ele respondeu. O inimigo, ele não desiste de primeiro, irmão. Ele não desiste de primeiro. Ele vai te afligir de todas as maneiras até você desistir. Mas você vai falar: repreendido é Satanás, porque na obra que Deus me colocou, eu vou até o fim. E aqui, irmãos, fizeram ali mais um falso testemunho contra a vida de Neemias. Ali, Sambalate falou o quê? Que Neemias ia fazer uma revolta e que ele se tornaria rei. Só que ali, irmão, Neemias fez o quê? O que ele falou? Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora vós, ó Deus, esforça as minhas mãos. Naquele momento, irmão, Neemias, ele poderia ter falado: ah, Senhor, deixa quieto. Estão se levantando demais, Senhor, estão afligindo o meu caráter, estão afligindo a minha imagem, Senhor, eu vou parar aqui. Às vezes é assim, irmão. Às vezes o inimigo quer que você olhe assim: ah, Senhor, não está dando mais. Está doendo, Senhor, está pisando muito, Pai. Está pisando muito no meu carro, não dá para mim continuar mais. Mas como Neemias orou: ó, Senhor, eles querem que a minha mão cesse a obra, que não pare de trabalhar. Não querem que a obra seja efetuada, mas o que, Senhor? Esforça as minhas mãos. Irmão, peça para o Senhor essa noite te revestir. Fala: ó, Senhor, está difícil, Pai. Está chegando o dia, Pai, que o Senhor irá voltar. Senhor, o inimigo está trabalhando demais. Senhor, está difícil permanecer na tua casa. É muito prato, Senhor, é muita investida. Mas, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, esforça as minhas mãos nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, Senhor, a ser fiel, Senhor. Me ajuda
Neemias saía de uma prova e entrava em outra. A palavra de Deus ali que Semaias falou para Neemias assim: olha, Neemias, a noite virou uma tarde, então vamos até o templo e se esconder lá, porque a noite virou uma tarde. Só que Neemias naquele momento ali, ele teve o que, irmão? Visão de Deus. É mais uma vez nós falando o que, irmão? Visão de Deus. Neemias sabia que quem entrasse no templo só podia ser quem? Os sacerdotes. Então Neemias falou: alguma coisa tem errado aí. Irmão, cuidado com quem profetiza coisa sobre a tua vida. Às vezes não é de Deus. Às vezes não é de Deus. Tem falsos profetas sim, irmão. Deus está vigiando. Porque naquele momento era uma emboscada contra a igreja de Neemias. Só que Neemias falou o quê? Um homem como eu fugiria? Um homem como eu entraria no templo e viveria? De maneira nenhuma. Porque o quê? Neemias sabia que se ele entrasse no templo do Senhor, ele seria morto. Porque só o sacerdote poderia entrar no templo. Irmão, às vezes o prato é bonito, mas tem alguma coisa por trás do prato, então vigia. Tenha a visão de Deus. Ora, ó Senhor, será que não tem o querer mesmo para que eu vá para este lugar? Será, Senhor, que não tem o querer mesmo para dar esse passo? Porque às vezes o inimigo está arrumando uma emboscada para você e você não está vendo. E aí, irmão, acabou-se, pois, o muro aos 25, em 52 dias. Ou seja, irmão, não adiantou eles conspirarem, porque o muro foi edificado. Sabe por quê, irmão? A promessa de Deus, ela vai se cumprir, querendo Satanás ou não. Daniel, irmão, ele havia profetizado que os muros seriam edificados. Então, irmão, a palavra de Deus se cumpriu. Quanto tempo se passou? Mas o muro foi edificado. Deus usou a vida de Neemias para o quê? Para que o muro tivesse sido edificado. Então, irmão, nessa noite, Deus, ele te fez uma promessa. Não duvide. Tenha a visão de Deus. Seja mulher de Deus. Seja homem de Deus. Caminhe pelo caminho do Senhor. Porque, irmão, não é fácil. Mas o Senhor, ele é aquele que peleja por mim, por você. Para encerrar aqui, irmãos, vou falar sobre Gideão. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus sim, grande Deus. Ali em Juízes 6, que tem como título Servidão sobre os Medianitas. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos Midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estavam nos montes e as cavernas e as fortificações. Neste tempo, irmão, o povo não tinha rei. Então, quem dominava ali era quem? Eram os juízes. Então o povo, ele viu que no ciclo vicioso, o povo pecava, pedia perdão, Deus perdoava. O povo pecava, pedia perdão, Deus perdoava. Só que chegou um tempo que Deus cansou. Deus falou: chega. O povo peca, pede perdão, eu perdoo. E o povo peca de novo. Olha o que Deus fez, irmão. Deus permitiu o quê? Que os midianitas ficassem ali 7 anos, irmão. Tudo que eles plantavam, os midianitas iam lá e colhiam, pegavam. Tudo que eles plantavam, os midianitas iam lá e pegavam. Só que o povo não desistia. Ei, irmão, desista não, irmão. Não desista não. Foram 7 anos ali que o povo ficou ali preso. Ali, os midianitas iam lá. Tudo que eles plantavam, os midianitas iam lá e pegavam. Só que chega um momento que o povo lembrou de Deus. Às vezes é assim, irmão. Às vezes é preciso Deus apertar pra gente lembrar que Deus existe. Quando tá tudo bem, tô lá, aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. Mas quando Deus aperta, a gente, Senhor, por quê, Pai? Por que isso da minha vida? Se o povo tivesse lembrado de Deus antes, Deus tinha dado vitória antes. Mas o povo o quê? O povo não lembrou de Deus. Ei, irmão, lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus quando você está chorando na tua casa. Lembre-se de Deus quando o inimigo se levanta, porque Ele é o único que pode resolver a tua causa nessa noite, que diz o Senhor. E ali, irmão, o povo clamou e Deus mandou o quê? Gideão. O que a palavra de Deus diz? Aqui no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesita,
E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Aqui no versículo 2 diz o que, irmão? Que o povo estava o quê? Se escondendo em cavernas. O povo estava o quê? Com medo. Só que o que, irmão? Gideão estava o quê, irmão? Gideão estava o quê? Malhando o trigo no lagar. Gideão não estava se escondendo. Gideão podia estar até com medo, mas ele estava ali, porque ele sabia que se ele não fizesse, a sua família o quê? Morreria de fome. O que você tem feito para chamar a atenção de Deus? O que você tem feito para chamar a atenção de Deus? Às vezes, irmão, Deus só quer uma atitude. Às vezes, irmão, Deus só quer um passo para que Ele possa te dar vitória. Só um passo, irmão. Gideão estava ali, olhando o trigo no lagar, nem imaginava que o anjo do Senhor estava ali olhando para ele. Nem imaginava. Às vezes, o que Gideão falou? O anjo falou para Gideão assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão falou: ai, Senhor meu, como livrarei Israel, um homem como eu? Minha família é mais pobre, Manassés. Eu sou o melhor da minha casa. Ei, irmão, não precisa você ser cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus, não. Às vezes, irmão, Deus te quer quietinho mesmo. Às vezes Deus tem hora com você quietinho mesmo, porque a palavra de Deus diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Às vezes nós pensamos: ah, Deus não me escolheu. Não, irmão, Deus te escolheu sim. Gideão ali, ele se colocou ali. Eu, Senhor, não, de maneira nenhuma. Minha família é mais pobre, eu sou o melhor da minha casa. Eu não, Senhor. Mas Deus queria Gideão e Deus quer você. Da sua maneira mesmo, sem tirar nada, da sua maneira mesmo, do seu jeito mesmo. Porque aos poucos Deus trabalha. Aos poucos Deus vai trabalhando. E ali Gideão o quê? Gideão tomou o quê? Posse. Ele temeu, sim, mas ele tomou posse. E nós vemos no final, aqui no capítulo 7, que Deus deu vitória a Gideão ali, com 300 homens, porque, irmão, Deus ele não precisa de coisa grande, não. Deus trabalha nas coisas pequenas. Deus ele é humilde, irmão. Não precisa ser coisa grande, não. Deus trabalha nas coisas pequenas. Com 300 homens Deus deu vitória. Então, irmão, para encerrar aqui a palavra de Deus, o que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos ser sábios, que nós venhamos ali fazer como esses homens de Deus, não darmos ouvido à nossa carne, porque às vezes, irmão, Deus quer ampliar seu território. Às vezes, irmão, Deus quer o quê? Algo mais profundo contigo. E isso que você está passando é um trabalhar do Senhor. Então não questione o que Deus não, irmão. Porque tudo, irmão, tudo é pela permissão de Deus. Não cai uma flor da árvore se não for pela permissão de Deus. Então tudo que acontece na tua vida é permissão de Deus. Amém, irmão? Venha